Queridos irmãos e irmãs, no contexto do anúncio da preparação para o Jubileu de 2025, o Papa Francisco nos fez uma exortação: revisitar o Concílio Vaticano II, especialmente as suas 4 constituições. Revisitar o concílio e aprofundar, especialmente as suas 4 constituições, tem sido sempre um convite dos papas pós-conciliares. Assim o fez São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Já procuramos brevemente introduzir a Sacrosanto Concilium e a Dei Verbum. Hoje queremos nos deter na Lumen Gentium e o fazemos a partir daquela obra já anunciada aqui de Cirilo Folch Gomes, o Concílio em Resumo. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, promulgada a 21 de novembro de 1964. Aqui apresentamos brevemente a visão geral deste importantíssimo documento conciliar. O mistério da Igreja, o seu primeiro capítulo. A Igreja de Cristo, sacramento da unidade dos homens em Deus, é um mistério sobrenatural. Nela se atua um desígnio do Pai Celeste, que é o de convocar os homens para uma grande comunidade de irmãos do Cristo Jesus. Preanunciada desde o princípio do mundo, ela foi concretizada pela ação redentora do Filho de Deus e consumada pela missão do Espírito Santo desde Pentecostes, sendo uma presença germinal do reino de Deus no mundo e na história, constitui o corpo místico de Cristo, onde a humanidade é vivificada sobrenaturalmente. Ao mesmo tempo que realidade espiritual e mística, a Igreja é também possuidora de uma estrutura visível e hierárquica, que subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Peregrinando na história até o dia de sua consumação, é chamada a prolongar a imagem e a missão do Cristo servidor e redentor. Depois vinha o capítulo 2 da Lumen Gentium, o povo de Deus. Enquanto povo de Deus no Cristo Jesus, a Igreja consta dos homens que creem em Cristo e exprimem no batismo sua adesão a Ele. Todos os fiéis participam do sacerdócio, do profetismo e da realeza do Cristo Jesus. Destinando-se a abrigar o inteiro e variegado gênero humano, o povo de Deus tem plenamente incorporados a si os fiéis católicos e em desejos catecúmenos, quando, além dos sinais da fé e comunhão eclesiástica, possuem o Espírito Santo. Os cristãos não católicos estão imperfeitamente incorporados do ponto de vista dos sinais da fé. Os não cristãos estão ordenados, por diversas razões, ao mesmo povo de Deus. Sendo do desígnio divino que todos os homens se incorporem perfeitamente ao povo de Deus em marcha, compete à Igreja Católica uma tarefa essencialmente missionária de atração dos homens à plenitude dos sinais da fé. E aí vem o 3º capítulo, Constituição Hierárquica da Igreja. Cristo instituiu a Igreja visível ornada de ministérios. Instituiu, sobretudo, o colégio apostólico sob Pedro, que se prolonga, de certo modo, no colégio dos bispos, sob o Papa. O episcopado é conferido através de um sacramento, o qual não é outro senão a plenitude do sacramento da ordem. O colégio episcopal, unido ao Papa, seu chefe, goza, como ele sozinho, de um poder supremo e pleno sobre a Igreja, o qual é exercido principalmente nos concílios ecumênicos. Cada bispo, singularmente, só preside a uma igreja particular, mas deve ter solicitude pelos interesses de toda a Igreja. Em seu ministério devem e podem os bispos ensinar, santificar e pastorear. Cooperadores da ordem episcopal são os presbíteros,
que, embora não possuam o ápice do pontificado, participam da mesma dignidade sacerdotal. No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, que servem ao povo de Deus na liturgia, na pregação e na ação caritativa. Vem em seguida o capítulo 4, dedicado aos leigos. Os fiéis que vivem no mundo, sem serem clérigos nem religiosos, são os leigos. Cabe-lhes realizar um apostolado não só de participação na evangelização dos homens, mas também de instauração cristã da vida temporal. Obedeçam e colaborem com os pastores dentro da obra comum que empreendem. Depois, o capítulo 5, a vocação universal à santidade. Todos na igreja estão chamados à santidade, a qual, porém, há de se desenvolver segundo modalidades diferentes, conforme os diferentes carismas, encargos e estados de vida. A santidade consiste, essencialmente, na perfeição da caridade e tem à disposição muitos meios sobrenaturais na igreja. O capítulo 6 trata dos religiosos, os cristãos que abraçam estavelmente os conselhos evangélicos da castidade, a pobreza e obediência, chamam-se religiosos, querem colher abundantemente frutos da graça batismal e devotar-se ao bem da igreja. Sua existência é feita para manifestar de modo especial a figura de Cristo e a ação do Espírito Santo e para preludiar uma visão da escatologia. Aí chegamos ao capítulo 7, a índole escatológica da igreja peregrinante e sua união com a igreja celeste. A igreja na terra está ainda em caminho, não atingiu a sua perfeição. Desde já, porém, comunga com os fiéis da igreja celeste, aos quais venera como exemplares e amigos, e também com os defuntos que morreram em Cristo e ainda necessitam de sufrágios. E aí, queridos irmãos e irmãs, com o capítulo 8, encerra-se a Lumen Gentium. O capítulo 8, a bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. A Virgem Maria está no âmago do mistério de Cristo e da Igreja, pois Deus quis que Cristo, cabeça da Igreja, nascesse de suas entranhas. Prenunciada no Antigo Testamento, a Virgem é apresentada no Novo, como aquela que aceitou ser a cooperadora do desígnio divino da redenção e como a perene associada de todo o itinerário de Jesus Cristo. Por isso é venerada como a mãe dos fiéis na ordem da graça, experimentando a Igreja sua contínua intercessão materna. Maria deve ser dita ainda por todo o mistério que nela se realizou e por sua vida evangélica, o tipo da Igreja e o exemplar dos fiéis. A Maria se deve um culto especial, embora essencialmente distinto da adoração que se presta a Deus e a Cristo. Nela, a Igreja vê sempre um sinal de esperança e conforto. Queridos irmãos e irmãs, que possamos sempre viver esse empenho de revisitar o concílio e de meditar e aprofundar os seus belos ensinamentos. Deus a todos abençoe.